Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos. Eu peço desculpa a todos, estava com dificuldade de iniciar a nossa live, estava um pouco complicada a internet aqui, eu não sei se é o Instagram, então eu peço desculpa pelo atraso nosso de início da live, mas com muita alegria, com muito prazer, iniciaremos a nossa live hoje com um super convidado, o Márcio Servino, que é um especialista na questão de drogas, da prevenção de drogas. Ele é conselheiro tutelar, educador físico, palestrante, tem uma enorme experiência, uma enorme formação na área de prevenção de drogas. É um especialista, vai trazer muitos assuntos, coisas atuais, é muito importante para os pais, para os filhos, para os adolescentes acompanhar a nossa live hoje, porque hoje nós estamos com um mega convidado, um especialista no assunto, que é o Márcio Servino, tá? Eu peço sempre a vocês que participem, que deixem seus comentários, tirem suas dúvidas sempre, tá? É muito importante para a gente, vocês tirarem a dúvida do nosso convidado, tá? Curtam nossos vídeos, lembrando que essa live depois estará disponível no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos 10. Lá tem todas as nossas lives disponível depois no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam, que vocês participem da nossa live, tá? É muito importante. Eu já vou adicionar o Matheus e vou adicionar o professor e também vou adicionar o nosso convidado, o Márcio Servino, para participar aqui da nossa live hoje com muita alegria para todos. Então, eu peço que mandem suas dúvidas. Hoje o assunto é muito importante, é sobre drogas, né? É importantíssimo a participação, que vocês tenham filhos, tenham adolescentes, netos, os avós que acompanham a gente, que participe dessa live, né? E peça que acompanhe o Márcio. Ele é um especialista mesmo no assunto, é uma pessoa que tem muita experiência e eu vou adicionar, o Márcio já está online aqui, eu vou adicionar o Márcio aqui na nossa live, que é o nosso convidado, tá? Vou mandar o convite para ele. O Instagram está um pouco instável hoje, na semana passada estava travando demais, eu peço a vocês que deixem comentários como é que está chegando o áudio aí para vocês, como é que está chegando a nossa imagem, não sei se está travando, como é que está. Então, por favor, vocês coloquem se está tudo bem, se está chegando o áudio, como é que está, tá? Eu peço, então, a todos aí, já está online aqui o nosso convidado, que é o Márcio. Ele está ajeitando a câmera dele lá. Eu vou adicionar o Matheus e o professor, né? O Márcio está ajeitando o celular já dele. Eu vou adicionar o professor e o Luiz enquanto isso, né? Boa noite, meu amigo Márcio. Hoje a gente estava com grande dificuldade, né? Para iniciar essa live, mas é com grande alegria, com grande prazer que estou recebendo aqui o meu amigo Márcio Servino. Eu estava apresentando, fiz uma pré-apresentação de você, né, Márcio, na live, para os nossos convidados. Falei um pouquinho da sua história como conselheiro tutelar, como especialista, né, em drogas, na questão da prevenção, que você é palestrante, é educador físico. É um cara que tem vários projetos sociais, faz um trabalho social muito bonito com as crianças. Então, enquanto eu passo a palavra para você, meu amigo Márcio, para você fazer a sua apresentação, falar um pouquinho sobre você, eu vou adicionando o outro participante, que é o professor. Seja bem-vindo, gratidão por ter aceito o nosso convite de participar da nossa live do Papo de Amigos. Um abração, Márcio. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Me ouvem? Me ouve, Rômulo? Então, tá perfeito, Márcio. Legal. Boa noite. Peço desculpas pelo atraso, problemas de celular lotado, problemas de conexão, de correria do dia a dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade para participar desse bate-papo, bastante carinhoso e fraternal, da forma que foi feita.
E eu espero poder colaborar um pouquinho com o meu conhecimento, com a minha experiência. Eu sou araraquarense, tenho 49 anos, sou formado em educação física, me especializei em dependência química. Eu tenho até medo quando as pessoas falam assim, ó, o cara é o cara que manja das drogas. Dá medo. Não, não manjo de droga, não. Eu apenas me especializei numa temática que é dependência química. E dentro da especialização feita no Instituto de Psiquiatria, no Instituto do GREA, no Hospital das Clínicas, rapidamente, assim, eu, dentro da educação física, eu poderia ir para várias áreas. Diferente de todos os meus colegas, eu fui recuperar dependentes químicos. E eu vi uma grande dificuldade na falta de conteúdo, de material para recuperar, principalmente alcoolistas e pessoas usuárias de crack e outras drogas. E eu fiquei aí cerca de 10 anos na área de tratamento, trabalhei em clínicas, comunidades, mas aí, como Deus estava me preparando para algo maior, em 2011 eu virei minha chave e fui trabalhar com prevenção. A partir do momento que eu comecei a identificar muitas crianças, muitos adolescentes, pais de família, mulheres, eu falei assim, eu preciso agir antes que eles cheguem aqui na clínica. E aí eu fui fazer outras especializações e me tornei aí um consultor, um palestrante, mais na área de prevenção. E foi onde eu conheci você, né, Rômulo? Dentro da penitenciária de Araraquara, fazendo um trabalho com os reeducandos, a convite do Dr. Rodrigo Redivo. E estou até hoje aí com várias intervenções, várias ações, de forma a poder ajudar o próximo e de colaborar com o desenvolvimento do ser humano. Eu acho que é isso que eu posso falar um pouquinho de mim. Eu vou passar a palavra, né, meu amigo Márcio, mais uma vez te agradecendo. Você sempre é um parceiro nosso, está aqui na nossa unidade, na penitenciária, sempre nos atendendo com os detentos que lá estão, com os nossos funcionários. Eu vou passar a palavra para o Matheus e para o professor Luiz, que não deu tempo nem deles se apresentarem hoje. Então, Matheus e professor, a palavra é com vocês. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vindo. Não, Rômulo, é assim mesmo. Vamos tocando o barco. Márcio, prazer em conhecê-lo. Hoje, acho que mais do que nunca, é um tema que tem que estar sendo trabalhado. A gente está vendo aí hoje uma garotada que deslumbra, eu não digo adrenalina. Infelizmente, nós estamos deficiência de alguns líderes que estão e são espelhos, né, arquétipos dessa garotada, e torna-se muito importante a gente falar ostensivamente e abertamente sobre um tema que hoje é tão corriqueiro, né, que é a droga. E eu acho assim, ver em boa hora esse debate, falar. Eu tenho contatos com adolescentes e a gente observa, né? O sociólogo ele passa observando, e hoje até o questionamento do adolescente, ele fala, nossa, só estou fumando uma maconha, a maconha ela é benéfica, a maconha é isso. E a gente acha assim, nem sempre a pessoa fuma. O Racionais até diz uma música que eu gosto muito do Racionais, ele fala, olha, dizem que quem quer segue o caminho certo, mas quem é criança se espelha em quem está mais perto, né? Então, principalmente na linha da juventude, antes de nós falarmos deles, acho que nós temos que falar uma linguagem para eles, né? O trabalho de prevenção, ele é importantíssimo, porque o vício, muitas vezes, ele pode ser uma fuga, né? Todo vício é uma fuga, né? O vício das drogas, ele acaba se tornando uma fuga também, e quando a gente começa a trabalhar, nós fizemos um sopão aqui na escola, na minha cidade tem um lugar que o pessoal chama de Pé do Eito, e ali fica muitas pessoas, algumas pessoas que utilizam droga, né? E quando nós fomos lá à noite, ninguém tinha feito isso na cidade até hoje. Nós levamos os alunos para servir uma marmitex. Então, causou um impacto neles, não só de ver, mas falar, meu, que caminho que eu estou levando na minha vida, como eu vou para o final de semana e começo a tomar bebida ali, essa pessoa precisa de um apoio, ela precisa de um amigo, ela não está precisando só da comida
que eu estou levando. Então, eu acho que é um tema, ele tem que ser esclarecido, inclusive ele tem que ser esclarecido não só hoje, ele tem que ser um trabalho feito constantemente, né? Tem até o Amor Exigente que tem, né? Que é a organização, uma organização maravilhosa, e principalmente com a pandemia, o pessoal parou de falar ostensivo de alguns temas, né? A gente só fala da pandemia, da violência doméstica, às vezes da ansiedade, e ficou de lado um pouquinho essa questão da maconha não é droga, a bebida não é uma droga, porque muita gente acha que a bebida também não é uma droga. Será que ela não é a porta de entrada, muitas vezes? Para uma droga também, ou às vezes aquele pai, aquela mãe que está fumando em casa, que está bebendo, o filho não está seguindo os conceitos dele, mesmo ele falando que o filho não pode. Então é um negócio que a gente tem que trabalhar mais vezes, né? Então eu acho que hoje assim, vai ser uma live legal para a gente estar batendo um papo, trocando conhecimento, e como falar isso ostensivamente, trabalhar de uma forma não discriminatória, mas de uma forma de igual para igual, esclarecedora, né? É um prazer conhecer você, meu amigo, e boa noite a todos que estão com a gente sempre. Matheus? Boa noite a todos. Mais uma vez é um enorme prazer estar aqui. Márcio, muito obrigado pela sua participação. Quando o Rômulo disse que você viria conversar com a gente, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, muito entusiasmado. Eu que sou filho de alcoólatra, graças a Deus o meu pai está sóbrio há mais de 20 anos, mas a gente viveu o alcoolismo aqui dentro da nossa casa. Eu sou filho de alcoólatra, né? E aprendi muitas coisas boas. Ficaram muitas cicatrizes também que nós tivemos que lidar com essas cicatrizes do alcoolismo, mas hoje, graças a Deus, eu também, assim como o Márcio, eu me sinto um pouco mais capaz de ajudar algumas pessoas que estão passando, vivenciando por esse problema. Então eu já vou passar a palavra para o Márcio, que a gente já está até um pouco atrasado em questão do horário aí. Márcio, a palavra é toda sua, meu muito obrigado. É um prazer enorme ter você com a gente aqui essa noite. Senhores, eu só quero reiterar o agradecimento e, assim, em cima das falas que são empíricas, e eu me identifico muito com elas, eu esqueci de falar que eu estou conselheiro tutelar em Araraquara, em segundo mandato, e trabalho diariamente com crianças e adolescentes, e concordo plenamente, professor, quando você fala desse uso exacerbado, indiscriminado e naturalista do uso, principalmente da cannabis, quando eles dizem que é só maconha, mas eles não falam... E toda essa politicagem, não, toda essa comercialização que existe por detrás de liberar essa droga, que, a meu ver, seria um erro legalizar uma terceira, já que nós não conseguimos controlar duas, como a bebida e o cigarro. Eu não consigo que o Brasil tenha estrutura hoje para ter uma terceira droga ou outra sequer legalizada, tá? Agradeço suas palavras, Henrique, Matheus. E assim, eu não preparei pauta. O Rômulo falou que era um bate-papo. Então eu não vou vir com aquele roteiro de A a Z, porque eu quero também assim compartilhar, se o pessoal abrir para perguntas. O que eu quero provocar é que a gente tem que compreender que existem as 3 principais causas do uso de drogas. O que leva uma pessoa a usar drogas. Terceira, curiosidade. Segundo, acesso. Hoje tem droga em todo lugar. Tem droga no condomínio mais caro da cidade, assim como tem na periferia. É claro que as desigualdades sociais colocam uma vulnerabilidade maior em alguns territórios, onde pessoas pobres e mais vulneráveis estão suscetíveis às consequências do uso. Mas a principal consequência do uso é a busca por prazer. Eu não posso vir perante 4, 3 profissionais das pessoas dizer que não, droga não dá prazer. Não, sim, droga dá prazer. E é dentro da pressão do dia a dia, e por vários motivos que eu poderia enumerar, porque a pessoa busca esse prazer, só que no uso repetitivo dessa substância, ele pode se tornar
ele pode ter um descontrole e, consequentemente, ele pode adquirir uma doença classificada como dependência química, que, infelizmente, nós só temos o controle, nós não temos a cura da dependência química. E isso por vários motivos, por várias situações. A droga hoje, muito bem colocada. Se nós formos abrir qual a pior droga que existe, infelizmente, a maioria das pessoas, por falta de informação, vai colocar que é o crack, que é a cocaína, que é o crocodilo, que é o êxtase. Quantas pessoas vocês conhecem em meio ao grupo de vocês que usam êxtase? Quantas pessoas em meio de vocês que vocês conhecem que usam crack? Talvez não chegue a 10. Mas se eu perguntar quantas pessoas vocês conhecem que usam bebida alcoólica, a chance é de quase 100% no seu meio social. A pior droga que existe é a bebida alcoólica. É a que mais mata, é a que está presente em todos os momentos sociais das nossas vidas. E é curioso nós olharmos isso, né? Como criou-se uma cultura do consumo da bebida alcoólica. O Brasil possui dados estatísticos com a média de idade, a menor média de idade da América Latina. No Brasil se começa a beber com 11, 12 anos. E aí nós temos que trazer o risco desse consumo. Mas qual o problema? Não, o problema é que o nosso cérebro, e eu não quero ficar preso a termos científicos, tá? Vou partir de uma linguagem bastante diretiva para que todos compreendam. O nosso cérebro, até os 21 anos, ele está em desenvolvimento. Isso é científico. Não é o Márcio que está falando. A ciência comprova. Todo e qualquer uso de substância até os 21 anos vão trazer danos. Déficit de aprendizagem, dificuldade cognitiva e por aí vai. E o que acontece? Quando você tem uma média que se começa com 12, 13 anos, quando ele chega aos 21, ele já é um alcoolista. Ele já tem o risco de ser um dependente químico. Salientando que a bebida... Existe um livro do Isamitiba que eu recomendo, me foge o nome, Caminho das Pedras, alguma coisa. Foi um dos primeiros livros do Isamitiba que eu li, um dos meus mentores. E ele tem um fluxograma bem claro lá. Bebida alcoólica, cigarro, maconha, cocaína, e aí vai. Por quê? A bebida alcoólica chega um momento que ela não gera aquele determinado prazer que você buscava. Se você analisar a pessoa que começa a beber, no início são pequenas doses. Aí ela vai aumentando até que ela parte para os destilados. Só que num determinado momento ela precisa o quê? De uma segunda substância, onde geralmente entra o cigarro, que tem a nicotina. É importante lembrar que o cigarro tem 1.500 substâncias, entre elas naftalina, veneno P4, P6, que é veneno para rato, ele tem formol, e a nicotina, que é uma das drogas mais difíceis de ser eliminada do organismo. Então você coloca a bebida alcoólica, você ingere a nicotina, e aí você vem para a maconha, que o professor bem colocou, e aí eu quero falar da maconha porque nós precisamos de uma outra live para discutir legalização e descriminalização. Então eu não vou nem me atrever a falar sobre isso. Mas eu quero que a pessoa que entenda, quando o seu filho fala que ele usa de forma recreativa, que ele só usa de vez em quando, vamos explicar esse de vez em quando. Primeiro, ele tem que entender que a maconha, aquela maconha que a gente viu nossos amigos usarem na faculdade, na porta do colégio, há 20 anos atrás, essa maconha tinha 0,4% de THC. O que é o THC? É o delta-9 tetraidrocannabinol. É o que dá o efeito alucinógeno na maconha. Qual o problema, meus amigos? A maconha vendida hoje, vendida em lojas, em qualquer lugar, algumas delas chegam a 0,29% o THC. São drogas fortíssimas, potencializadas em laboratórios, são drogas hidropônicas, no qual são inseridos fertilizantes para potencializar. E aí, quando esse adolescente... E um problema, a idade média de início de maconha no Brasil, 14, 16 anos. Então, ele, voltando no fluxograma, ele começa com a bebida, vai para o cigarro, e automaticamente a maconha é inserida. Porque outro problema que nós temos que entender, eu gostei da palavra, professor, você falou, eu não sei se foi moralista, você usou um adjetivo interessante, porque tanto o álcool como a maconha são drogas de sociabilização. Observem, a maioria das pessoas que usam em grupo.
Dificilmente alguém pega uma garrafa, aí já é uma pessoa com uma outra posição. Mas a maioria consome a bebida alcoólica de que forma? Sociabilizando entre os pares. Num churrasco, no almoço, tudo é motivo de beber. Tá triste, bebe. Tá alegre, bebe. É impressionante o ser humano. Impressionante. E outros sentidos assim. A maconha vai na mesma linha. Dificilmente você conhece um usuário de maconha que tem aquele padrão de fumo individual num lugar específico. Não. Ele vai se arriscar em determinados lugares, ele vai se sociabilizar com os seus pares que o fazem. Mas muitas vezes não conhece o efeito dessa substância no seu organismo. A maconha, ela pode criar, dentre os problemas de memória, ela pode causar impotência, ela pode causar déficit cognitivo, você perde a sua noção espacial, ou seja, de local, distância, e um problema, pode causar a dependência química. É importante a gente entender que existe sim o uso medicinal da maconha. Isso a ciência está comprovado. E é o canabidiol, que é uma outra substância extraída da erva, que é usado para medicamentos, e existe uma comprovação científica em algumas determinadas comorbidades, como o Alzheimer, o Parkinson, onde existem resultados, artigo científico. O que eu não admito, e eu não gosto, é adolescente vir falar para mim que fumou maconha e passou a dor no joelho, passou a dor... Não, fumar maconha não tira dor nenhuma. O que existe é uma substância extraída aonde nós podemos fazer um medicamento. Então, nessa introdução, eu falo desse problema dessas 4 principais drogas, porque quando a gente começa a falar de cocaína, de crack, a gente passa por uma droga química, que aí a gente aumenta o poder aquisitivo. Cocaína é uma droga cara, mas nós temos o crack, que é feito com a sobra da cocaína, e que infelizmente aí o valor abaixa muito. Hoje uma pedra de crack pode ser comprada, dependendo do bairro. Se você for nortense, você vai pagar 5, 8 reais. Desculpa dar nome de bairros, peço desculpas. Se você for na região sul, você vai pagar um valor. Se você for na região do Harmonia, você vai pagar outro. Tem inflação nisso também. Só que o crack é uma droga que vicia muito, muito rapidamente, senhores. O crack, para vocês terem ideia, uma pedra é a metade da unha do dedo polegar. Ele é colocado num cachimbo, onde ele é queimado, e a partir do momento que o crack é queimado, essa substância ela começa a sair, ela vai em formato de fumaça. Por isso que as pessoas tragam rapidamente. Essa fumaça vai para os pulmões, dos pulmões para a corrente sanguínea para o cérebro. Isto em 8 segundos. Vejam isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso chega ao cérebro, dá uma descarga de adrenalina, fabricação de dopamina. Dopamina é a sensação de prazer. Nosso corpo fabrica dopamina. Quando? Atividade física, alimentação, relação sexual. O problema é que a fabricação de dopamina de uma pedra de crack, eu posso dizer que é 10.000 vezes maior do que o prazer, por exemplo, da atividade física. O grande problema, o efeito do crack desaparece em 8, no máximo 10 minutos. E aí o indivíduo faz o quê? Ele vai fumar outra, mais outra, mais outra. Porque é uma droga que gera prazer extremo. Diferente da cocaína, que ela vai ter, nós chamamos de craving, de pico, depois de 40, 50 minutos, se não for uma cocaína batizada, misturada com alguma coisa. Então, ou seja, o problema do uso da droga, no meu modo de ver, apesar da desigualdade social, é o desconhecimento e a falta de informação que nós temos. Porque quantas são as entidades como vocês que pautam esse tema e que conversam com os pais e que provocam as famílias a dialogar com os filhos? Porque, infelizmente, o professor colocou a questão pandêmica. Professor, aumentou o consumo de bebida alcoólica dentro de casa durante a pandemia. Aquele pai que ia no boteco da esquina, agora ele bebe na frente dos filhos. Ele bebe junto com a esposa. Durante a pandemia, não se falou de consumo.
E assim, essa grande empresa que hoje é a Ambev, para vocês terem ideia, durante a pandemia, a Ambev ela passou a Vivo nos seus rendimentos. E não foi de vender refrigerante, não. Foi de vender bebida alcoólica. As pessoas se isolaram e faziam seus consumos, o tal do socialmente, né? Que eu acho um absurdo o pessoal falar, eu bebo socialmente. Para mim não existe isso. Ou você bebe ou não bebe. Então nós temos tantos problemas graves na falta de desinformação e nessa ganância do sistema capitalista em querer vender, que a sociedade vai ficando doente. E as famílias não sabem, aí eu falo como conselheiro, porque a maioria dos pais que nos procuram é quando o filho, não é quando ele começa a beber bebida alcoólica, é quando ele está na cocaína, quando ele está no crack, e aí muitas vezes já é uma situação de até mesmo de internação compulsória, que é uma das formas de tratamento. Consegui fazer uma introdução, meus queridos? Ô, Márcio, legal, viu? Gostei muito. Você estava comentando aí, um dia eu perguntei estava numa palestra e perguntei pro palestrante, né? Eu falei, olha, quando que você começou a fumar? Qual foi o seu primeiro contato com a droga? Ele falou, dentro da minha casa. Eu falei, então você bebia escondido? Ele falou, não. Meu pai e minha mãe, eles estavam conversando com os amigos e ele mandou eu acender o cigarro. Eu acendi o cigarro. Quando eu voltei, o cigarro estava apagado, ele me xingou de burro, me deu um tapa. Aí ele falou, a partir daquele dia, nunca mais eu quis decepcionar meu pai. Toda vez que eu voltava com o cigarro, eu vinha fumando cigarro para não apagar, para não decepcionar o meu pai e a minha mãe. Então, olha como que é chocante você escutar um relato desse. Dentro da casa, a maioria das vezes que nós formos parar para ver, é onde começa o vício. Principalmente da criança, porque até os 7 anos ela vai reproduzir tudo depois, né, dos 7 anos, ela vai reproduzir tudo que praticamente a gente chama de socialização primária na sociologia, né? Sim. Tudo que ela aprendeu, ela vai começar a reproduzir. Então, em termos de Brasil, a gente começa a pensar assim, a gente precisa mudar muito, principalmente quando a gente olha o nosso adolescente, né? Será que eu estou contribuindo mesmo para esse adolescente? Será que eu estou fazendo eu sou um bom exemplo? A gente pega o caso da Ambev aí, ela tem uma dívida de aproximadamente 7 bilhões. E os caras ganham por hora 500 mil reais. Eles não ganham 500 mil reais vendendo cerveja, vendendo carne, vendendo arroz, vendendo feijão. Eles ganham 500 mil reais por hora vendendo bebida alcoólica. É aterrorizante quando você pega esses dados e vê uma empresa de bebida alcoólica ganhando 500 mil por hora e devendo 7 bilhões. Não paga a dívida, vicia as pessoas, enriquece e parece que está tudo tranquilo, parece que está tudo mil maravilhas. E a gente não começa a questionar que país é esse realmente, né? Que país que eu estou vivendo? Professor, você coloca numa questão, a questão cultural, se a gente falar para o estado de São Paulo é uma coisa, quando a gente sobe para os estados mais pobres do Brasil, aí a coisa degringola. Porque aí o consumo de cachaça é meio que cultural, aonde, eu preciso achar um termo, aonde se o menino, até a questão da masculinidade dele é colocada em xeque se ele não faz esse consumo. Um absurdo dizermos isso, mas existe. Então ele começa dentro de casa, realmente, uma coisa absurda, e nós não temos, por exemplo, eu não consigo, se você me perguntar quem seria o responsável para trabalhar isso, eu não acho que o professor dentro da sala de aula ele está apto a mais este assunto. Existe uma cultura errônea de tudo quanto é assunto transversal, o professor tem que falar. Sexualidade, religião, bebida, droga, é o professor. Opa, ele é ser humano, assim como nós. Ou nós, por exemplo, eu acho interessante a postura do ProErd, não sei se vocês sabem, mas o policial que faz o ProErd, ele tem que ter esse perfil. Ele não pode beber. Seria demagógico você colocar alguém para falar para as crianças sobre tal e você ter o problema. Eu mesmo, eu acabei criando uma opinião. Existem 3 níveis de prevenção, pessoal. Universal, seletiva e indicada.
Isso que nós estamos aqui no papo, nesse bate-papo hoje, é prevenção universal. Eu estou falando para todo mundo, para quem tem um problema, para quem não tem, principalmente. Se amanhã você falar assim, Márcio, vamos falar sobre usuários de tabaco, aí nós vamos fazer uma prevenção seletiva. Só que aí, se a gente pensar assim, o Rômulo pegou uma quantidade de reeducandos que eram usuários, que eram dependentes químicos, que passaram por tratamento. Aí nós vamos para uma prevenção indicada. São pessoas que já têm o problema e que precisam trabalhar a questão da recaída. Com os jovens, professor, caro Henrique, nós temos que trabalhar as questões culturais. Porque os nossos filhos não são... Muitas pessoas não preparam nossos filhos para o mundo. Eu, particularmente, Márcio Servino, eu tenho 6 filhos. Eu falo que eu crio meus filhos para Deus e para o mundo. O tempo que eu estou aqui, é o que eu acredito. Porque amanhã meus filhos vão embora, e aí seu filho pode entrar numa faculdade, lá em Cuiabá, sei lá onde ele vai passar. E se você não tiver tido os devidos princípios, as orientações, ele vai se identificar com determinado grupo de consumo. E esse consumo, quantos adolescentes que eu acabo atendendo, fazendo aconselhamento químico, de adolescentes que entraram na faculdade aqui, em Bauru. E quando ele começa a cair naquelas baladas, aquelas festas que é de segunda a segunda, esse garoto não consegue equilibrar estudo e balada. E automaticamente ele acaba indo para o uso das substâncias. E na questão da empresa, nós já demos nome, né? Já é verídico. Existe um projeto que nós estamos tentando aprovar há mais de 5 anos, professor, de que 1% da arrecadação da Ambev seja destinado para programas de prevenção. Seria o mínimo, perto do número de pessoas de doentes que ela gera. A mesma coisa que é feito com o tabaco hoje, já existe uma lei, hoje a Philip Morris, as grandes empresas, destinam X% para campanhas. Nós queremos isso. Só que o que acontece? O Ministério da Fazenda, ele barra esse projeto. Porque o que o Ministério da Fazenda já ganha de recurso em cima da Ambev, não vai querer tirar esse 1% dela. Ô, Marcos. O que nós temos... Pois não, desculpa. Não, pode terminar o seu pensamento. Depois eu vou te fazer... Só o raciocínio assim. Obrigado, Romulo. Um grande problema. A questão da propaganda na televisão. Eu não sei se vocês sabem, mas a cerveja não é classificada como bebida alcoólica, senhores. Por isso que ela passa. Você está lá assistindo, agora lá, você vai colocar Pantanal da vida lá, no meio do Pantanal, lá no comercial, aparece o quê? Aquela garrafona de Brahma, das marcas de cerveja. Nós tivemos uma grande vitória, vocês são do meu tempo. Você lembra aquele comercial do caranguejinho da escola que aparecia? A criança, né, mano? Nós conseguimos derrubar, quando eu falo nós, é o conselho sobre... Nós derrubamos aquele comercial. Sabe por quê, Henrique? Porque a criança ia no supermercado e falava, papai, você não vai pegar a bebida do caranguejinho? Fazia aquela apologia positiva daquele consumo extremamente precoce. Então nós derrubamos algumas propagandas, mas infelizmente no Brasil ainda faz o que se quer. Vocês vão lembrar dos comerciais de cigarro, onde se aparecia o cara fazendo esporte, aqueles carros, o Hollywood fazia muito isso, né? Hoje é proibido. É um absurdo fazer essa correlação de uso de cigarro e atividades esportivas. Então a gente tem muito que combater, enfrentar. Eu não gosto do termo combater. Combater para mim é uma coisa de polícia, de austeridade. Nós temos que juntos enfrentar esta realidade. Exatamente. Ô, Romulo, pode me cortar, viu? Porque eu falo pra caramba. Você tem que ficar à vontade, porque hoje nós estamos tendo uma verdadeira aula. Eu já conheço a sua palestra, é maravilhosa. Eu aqui para o Matheus e para o professor, que eles precisam acompanhar, assistir uma palestra sua, que você traz como que até os produtos que eles usam para usar o crack, usar as drogas. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você falou da questão da faculdade, às vezes o adolescente ele entra no mundo das drogas por causa da aceitação do grupo. Porque se ele não fuma o cigarro, se ele não bebe, ele é o careta da equipe, ele é o careta da sala de aula. Então, às vezes, por questão de aceitação também no grupo social ou na faculdade, acontece isso. E o que nós vemos, né, Márcio, que é muito problemático, é a falta de políticas públicas de prevenção.
Hoje, a gente tenta fazer uma internação de uma pessoa, tem os CRAS, a gente é aconselhado a levar até o CRAS, mas falta muita política pública, tanto na divulgação, a gente não vê publicidade sobre drogas. É muito difícil, é muito pouco. Quando você falou que tentar tirar 1% do faturamento da Ambev, né, para o tratamento, a gente também tem que lembrar que a Ambev, claro, não só a Ambev, mas todas as outras, que é a questão da bebida alcoólica, quantas famílias são dizimadas com mortes no trânsito por causa do alcoolismo. A gente tem que pensar isso também. A morte não tem volta, né? Ainda a dependência química, ela tem tratamento, ela tem acompanhamento, mas quantas famílias se perderam, quantos adolescentes se perderam para o uso de drogas, de bebidas ao volante também. Eu queria te fazer uma pergunta, Márcio. Você falou sobre as drogas, as 3, 4. Os depressivos, os medicamentos, seria uma outra forma de droga que também é um consumo altíssimo no nosso país, Márcio? Bem colocado, Rômulo. Eu não falei sobre os medicamentos, porque os medicamentos, a gente faz uma... É importante fazer essa dicotomia, e sua pergunta é muito bem colocada. O Brasil é uma situação muito complicada, porque vem da educação e vem também da cultura da automedicação. Ainda que hoje melhorou muito a questão do acesso a algumas substâncias, tal. Mas é alto ainda que a partir esse tipo de substância, porque quando a gente fala lá de drogas lícitas, a gente fala de bebida alcoólica, tabaco e medicamentos, as 3 principais. E são as 3 mais consumidas no Brasil. Os medicamentos hoje é uma coisa absurda, e nós temos alguns medicamentos que são, como que eu posso dizer assim, que se tornam moda entre os jovens. Um deles é o tal do azulzinho, conhecido como Viagra, né? Que é um problemaço hoje entre os jovens, porque eles usam a bebida alcoólica, que é importante citar, que é uma droga depressora. Incrivelmente, o álcool é uma droga depressora. Apesar de ser usado em festas, ele estimula o sistema neuronal e depois ele deprime. E quando nós temos um acesso aos medicamentos, meu caro Rômulo, muito da cocaína vendida hoje é misturada com medicamentos. Hoje, um pino de cocaína, 50% é cocaína. Os outros 50% você vai colocar bicarbonato, remédio vencido, e aí vai. Então, o remédio vencido, cal, e por aí vai. Eu não entrei muito na questão da palestra, Rômulo, porque eu fiquei esperando a dinâmica, e eu estou gostando, que eu poderia até mostrar para os pais no momento de entender como que é o acondicionamento, como que é a venda. Porque se a gente falar que um Pendorf, o que é Pendorf? Pendorf é o pino, aonde é vendida a cocaína. E muitas vezes, alguns pais, eu tenho situações de pais que chegam aqui, Márcio, encontrei isso aqui nas coisas do meu filho. E a minha maior tristeza é quando ele encontra vazio. Porque aí o filho já usou, já foi para a cabeça. Eu falei, pai, a coisa... E geralmente esse adolescente, o transtorno de caráter é muito presente. Porque ele vai falar que não era dele, era de um amigo, que ele guardou, e por aí vai. E aí, voltando na sua pergunta, na ausência dessas drogas de preferência, esses medicamentos acabam preenchendo. Por isso que é muito importante o controle e o acesso de medicamentos com jovens e adolescentes. Porque se ele não conseguir grana para comprar a droga de preferência, você pode ter certeza, o dependente químico, ele vai tomar todos os comprimidos que tiver na casa, ele vai tomar perfume, ele vai beber desodorante, porque a abstinência dele na busca da substância é algo descomunal. Então, é uma situação que temos que ficar atento, foi muito bem colocado. E quando você fala da questão da rede, Rômulo, da política pública, eu concordo com você, mas não dá, no meu ponto de vista, não dá para um dos principais pilares, para o meu modo de ver, que é a questão da família, substituir as políticas públicas. Porque está na Constituição. De quem que é o dever de proteger uma criança e adolescente? Família, sociedade e Estado. Está lá. Acho que é o artigo 136. Desculpa, não vou arriscar. Então, ou seja, quando a família
não cumpre o seu papel e joga para o Estado essa responsabilidade, a coisa fica complicada. Hoje, nós temos em Araraquara o CAPS-AD. O que é CAPS-AD? Centro de Atendimento Psicossocial para Usuários de Álcool e Drogas. É busca espontânea. Tem que a pessoa que tem o problema ir até lá e falar, que seria o tratamento ambulatorial. Nós não temos, os CRAS, eles fazem o encaminhamento, como você bem falou. Então não existe uma rede articulada. E o que é pior, dentro da minha temática, prevenção, você não vê um trabalho dentro dos territórios. O professor falou no começo sobre amor exigente. Para mim, um dos principais grupos do Brasil voltado à prevenção, ao uso de drogas, com os familiares, com os codependentes. Desculpa, fala aí. Não, pode continuar. É só a questão dos grupos. Eu citaria o Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos como dois principais grupos já voltados para os adictos, os dependentes químicos em processo de recuperação. Mas são 3 grupos que eu tenho muito respeito e admiração. Só para vocês terem uma ideia, o meu contato com esses grupos de recuperação começou aos 7, 8 anos de idade. Eu me recordo até hoje que eu tinha 7, 8 anos de idade e eu lia um livrinho assim, pequenininho, vermelho, do Alatim. O Alatim era um grupo que tinha para os filhos de alcoólatra. E o meu pai, ele é um dos fundadores do Amor Exigente aqui na cidade de Pirassununga. O Márcio tocou no assunto importantíssimo e que, assim, eu com propriedade posso falar disso. O que acontece? Eu vou falar, a gente está falando aqui desse problema aqui de droga, tá? O problema está aqui, ó. Eu vou falar do que vem antes, tá? O Márcio foi muito feliz aí quando ele colocou a questão da família. Antes de existir um dependente químico, existe um dependente emocional. O que acontece? A dependência química, ela vai refletir um problema, vamos dizer assim, a dependência química é a ponta do iceberg. Quando existe um dependente químico numa família, e ele mostra que ele está doente, isso é só a ponta do iceberg, porque, na verdade, a família adoece primeiro. Então, a doença, primeiro, ela se instala na família, tá? No convívio familiar, nas questões que o Márcio foi muito feliz quando ele fala que ele trabalha os filhos dele. O que ele trabalha os filhos dele? Princípios, ética, saber dizer não, saber colocar limites, saber ouvir o seu filho. Então, quando existe um dependente químico, todo mundo joga os olhos em cima desse dependente e da droga. Porém, o que acontece é que, via de regra, a doença primária é uma doença no convívio da família, tá? É a família que não sabe colocar limite, é uma família disfuncional, como foi dito aqui. São pais que acabam incentivando os seus filhos no uso, tá? É aquele pai que não dá atenção para o filho, né? Então, o que acontece? O porquê que um adolescente, quando ele vai para uma balada, ou quando um traficante oferece uma droga para ele, por que ele aceita? Porque esse traficante ou essa balada, ele está se sentindo pertencente, tá? Todos nós, seres humanos, nós temos o desejo e a necessidade de pertencer. Então, quando o jovem ele não se sente esse acolhimento, esse amor, esses limites, ele se sente pertencendo dentro da família, isso gera um buraco, um buraco, um vazio emocional e existencial. E aí essa droga vem para preencher esse vazio. Então o que acontece é que, assim, no Amor Exigente, por exemplo, a filosofia deles é cuidar
primeiro lugar da família, né? Por quê? Porque a questão da família gera um segundo problema, que é a codependência, né? A família, ela fica doente emocionalmente, né? Então, a filosofia do amor exigente vem dizer assim, olha, nós temos que cuidar dessa família, porque uma família saudável tem condições de tirar um dependente químico do uso. Uma família desfuncional jamais consegue tirar um dependente químico das drogas. Por quê? Às vezes um dependente químico está no uso e esse dependente químico ele é internado. Ele fica lá 6 meses internado numa clínica. Ele para de usar a droga, ele fica, como se diz na gíria, ele fica limpo, né? Ele fica sóbrio. Só que aí a família, se essa família não se cura, vou usar esse termo, né? Se a família não se cura, se a família não entende que ela tem que colocar limites, que ela tem que falar sobre o assunto, que ela tem que responsabilizar o usuário pelas suas atitudes, se essa família não trabalha essas questões e ela fica saudável, o que acontece? Quando esse jovem ou esse dependente volta para a família e ele encontra essa família toda bagunçada, de ponta cabeça, em pouco tempo ele corre um seríssimo risco de recair. Por quê? Porque o ambiente está doente. Então, é uma questão que vai... É um tema aqui que vai muito além, né? E eu gostaria de tocar nesse assunto para que as pessoas se conscientizassem um pouco mais e tivessem essa noção de que quando aparece um dependente químico na família, é porque antes a família adoeceu. Então, não jogar essa responsabilidade nas costas do usuário e a família esquecer que ela tem que mudar também os seus valores, a sua cultura, as suas crenças, que senão fica difícil combater a droga. Era isso que eu queria esclarecer. Ô Márcio e Matheus, eu vou ler 2 comentários e uma pergunta que fizeram por Márcio que eu achei bem interessante. A primeira, o Rodrigo fez um comentário que o filho dele de 12 anos, né, ele falou que na escola nunca teve uma palestra de prevenção a drogas, para falar sobre drogas, que ele acha isso, que deveria ter mais palestras nas escolas públicas e privadas, claro. E a dona Sônia, que é a nossa parceira aqui, Márcio, ela fez uma pergunta bem interessante. Ela colocou assim, Márcio, o que responder quando um adolescente que te fala, eu gostaria de experimentar um cigarro porque eu gosto do cheiro? Eu vou responder as duas, mas eu quero só dizer que as falas do nosso colega me fizeram refletir, porque são falas empíricas de alguém que viveu isso. Então, é muito legal você vir e dar esse depoimento com a sua experiência de vida. Eu concordo plenamente, porque, diferente assim, eu não tenho a questão dependência química no meu trabalho ou comigo. Foi uma opção dentro da minha formação de trabalhar com dependência química e prevenção ao uso nocivo de drogas. Mas eu nunca falo, eu uso da minha empatia. Quando eu atendo, eu estou aqui na minha arinha aqui, que vocês estão vendo, é aqui que eu atendo várias famílias gratuitamente, e eu nunca falo assim, ó, eu sei o que você está sentindo. Não, eu não sei. Só quem tem um dependente químico na família e viveu essa questão do iceberg, viveu essa codependência, fala com essa propriedade. E não dá para a gente terceirizar, eu reitero isso, quando a instituição familiar está fragilizada, doente, que é o termo que você bem colocou, e não é tratada, você pode colocar na clínica mais cara, você pode levar para Bairral, pagar 40 mil reais por mês. Se ele voltar, ele vai recair. A recaída vai ser mera consequência. Entendam isso. Na pergunta da dona Sônia, tudo é de se entender o momento, a idade, o desenvolvimento cognitivo. O que a ciência comprova? A partir de que idade a gente pode falar com uma criança sobre drogas? A partir dos 9 anos. 9 anos, ela já tem o seu desenvolvimento cognitivo já
Ela sabe a diferença do certo e errado. Ela sabe que se colocar a mão no fogo vai queimar. Ela não vai comer cocô, não vai, diferente de um bebê que põe a mão no cocô e não tem essa noção. Mas é importante, o que não se pode, a primeira coisa que eu não recomendo, a questão moralista e o amedrontamento. Aquele negocinho daquela foto atrás, que o cara ficou com câncer, morreu, aquilo lá não adianta não. Aquilo lá o adolescente vai dar risada na sua cara. Ah, tá bom. É de informação. Qual a composição do cigarro? Ele não sabe o que é formol. Ele não sabe o que é naftalina. Pega esses produtos, hoje com a internet, com o avanço que nós temos, dê uma informação para ele. Explique qual a composição. Eu tenho uma experiência que eu vivi, o Rômulo sabe disso já. Vou compartilhar com o Matheus e com o Henrique. Eu tenho uma amiga... Luiz, desculpa, estou confundindo os nomes. Peço perdão, gente. Mas ele parece com o Henrique, parece, viu, Márcio? Pode ficar tranquilo. Parece com o Henrique, desculpa. Sim. Fica tranquilo. Perdão. Mas vejam só, é algo marcante. A filha de 9 anos chegou na mãe e disse: mamãe, o que é baseado? A mãe, desquitada, mãe de 2 meninas, criando sozinha, sempre de forma austera, educando. A mãe, de forma imediata, bateu a mão na mesa e disse: baseado é uma droga. Baseado é feito de maconha. Você nunca me coloque baseado na boca. A menina, assustada, com os olhos atônitos: tá bom, mamãe? Aí a mãe, depois de alguns minutos: e onde você ouviu falar esse negócio de baseado? Aí a menina veio com a resposta para a mãe: mamãe, é que a tarefa da escola de hoje é baseado no livro do Monteiro Lobato. De que forma que nós estamos ouvindo nossos filhos? Em frente à televisão? Mexendo no celular, no WhatsApp? Seu filho pede para brincar, você manda ele esperar um pouquinho. Muito bem colocado. Se você não tiver um tempo, assim como você tem tempo para o seu esporte, um tempo para a sua atividade, você tem que ter o tempo para os seus filhos. Porque se você não tiver, o traficante vai ter. Então, na pergunta da Sônia, ouvir. Qual o porquê dessa pergunta? Porque o meu amigo... Nós tivemos aqui em Araraquara, infelizmente, crianças que levaram... Crianças do ensino fundamental 1. Aluno do 3º ano. O Rômulo sabe a escola aqui. Não quero criar nada assim. A criança pegou o cigarro de maconha do irmão traficante e chamou todos os amiguinhos da 2ª série para ir fumar atrás da quadra. Porque ele via os irmãos fumando e eles ficavam rindo lá com o efeito da substância. Seu filho te fez uma pergunta? Tá. Qual o porquê dessa pergunta? Senta na mesma altura que ele, não fica lá de cima para baixo com o dedão, com essa questão moralista, de enfrentamento. Ele vai arregar, não vai falar nada para você. Olho no olho, acolhimento. Se nós não acolhermos os nossos filhos, os nossos jovens... Eu faço palestra nas escolas desde 2011, escolas públicas, gratuitamente. Araraquara, acho que eu fiz 100%. O dia que eu puder ir para a cidade de vocês, farei com o maior prazer. Só que o que acontece? Não pode ser em cima do achismo, não se pode ter segundo interesse. Tem que ser embasado cientificamente, da forma que nós estamos conversando aqui. Não é o que o Márcio Servino acha, é o que a ciência escreve. Tudo que eu falo é baseado em cima de artigos, a qual eu estudei. Então nós temos que fazer uma palestra com qualidade, para que gere mais informação, porque muitas vezes você pode desencadear um processo de curiosidade. Hoje nós temos algumas drogas como o doce e a bala. E o que é doce? O que é bala para homens para mais de 30, 40 anos como nós? Bala é aquele negocinho que você abre? Não, são pequenos comprimidos que você coloca e tem efeito de 8 a 12 horas. O doce é um pedacinho de papel do tamanho da unha do dedo mindinho. A droga está na tinta. Você coloca debaixo da língua, em contato com a saliva, esse papel derrete. Vai para a corrente sanguínea e, senhores, o efeito é de 12 a 16 horas.
E o adolescente entende o quê? Que se ele fumar um cigarro de maconha, o efeito é de 40 minutos. Se ele coloca um pedacinho de papel chamado doce, ele vai gastar R$ 40, talvez 30 no baile funk, e vai ter 12 horas de alucinação. Misturado com a bebida alcoólica, com outras coisas que ele tem acesso, que potencializa, e sabe qual é o problema? É perigoso muito pai que está assistindo a nossa live aqui encontrar esse papelzinho nas coisas do filho e nem sequer reconhecer, por falta de desinformação. Porque nossa geração muitos pais querem ver o factual, né? Quer encontrar o cachimbo de crack. Ô, Marco, deixa eu contar uma coisa. A gente está falando do assunto pesado. Deixa eu falar uma coisa só para dar uma descontraída. Eu fui passar o Réveillon em Florianópolis, e aí eu fui numa balada lá, e aí eu tenho 46 anos, e fazia tempo que eu não ia numa balada assim. E aí eu fui na balada e eu vi todo mundo com pirulito na boca. E eu falei assim, caramba, mas que tanto essa galera chupa pirulito? Eu falei, nossa, mas o pirulito voltou, tá na moda, o pirulito tá na moda de novo, porque eu chupava pirulito quando era criança. Aí eu vi aquela galera tudo com pirulitinho na boca e eu fiquei meio sem entender. Aí eu cheguei pro meu amigo e falei assim, mas por que essa galera tá distribuindo pirulito? Por que tá todo mundo com pirulito aí? Aí ele me explicou que o pirulito é para quebrar a acidez, acho que da bala, não sei, que a boca fica seca, fica ácida, e aí os adolescentes chupam o pirulito para quebrar essa acidez da boca, né? Tem quem chame isso de redução de danos. Eu não concordo. Tem quem chame isso de redução de danos. Antes que aconteça o pior, então você aplica glicose, que o doce é isso, e vai dar essa... Concordo, você está certíssimo. É moda hoje. Só que, igual a você, imagina quantos pais estavam nessa balada e não fizeram essa leitura que você fez e não foi buscar informação. O problema é esse. A falta de desinformação, e aí volta no que o Rômulo colocou lá, na inclusão. Então todo mundo está chupando pirulitinho, eu vou chupar pirulitinho também. Só que aí, o cara pode te oferecer essa substância no copo de bebida dele. Por isso, sabe aquela coisinha de não compartilhar copo com ninguém, que nossos pais falavam? É a mesma coisa hoje, que o cara coloca a bala na bebida alcoólica, nossas filhas podem consumir isso daí, e ele já vem com esse docinho, porque a boca dela vai começar a dar essa acidez, e aquele doce vai dar aquela quebrada. E aí a sociabilização, vocês estão entendendo como uma coisa está correlacionada à outra, e a falta de informação faz com que nós pais nem enxerguemos o que pode estar acontecendo. Teu filho chega em casa com um monte de pirulito no bolso e fala assim, ai, ele matou a saudade da infância, como talvez você pode ter pensado. Bem colocado, muito bem colocado. Ô Márcio, o que a gente poderia falar para os pais que estão aqui nos acompanhando? O que seria, eu sei que não existe uma fórmula ou algo, um script, mas quais os primeiros sinais de uma pessoa que está usando drogas, que começa a usar? O que muda? Às vezes o comportamento, a gente sabe de algumas coisas que acontecem, mas o que você poderia dizer para os pais, Márcio, para ficar um pouco mais com o olho aberto sobre uma mudança de comportamento ou algo que chame muita atenção? Ótima pergunta, Rômulo. São vários, mas os principais. Afastamento social. Se ele estiver usando alguma substância bebida, ele não vai querer dar bandeira perto do pai ou da mãe. Então ele vai tentar buscar dentro do grupo social dele fazer esse consumo. Então aquelas reuniões familiares, aquele almoço de domingo, nem pensar. Descontrole do sono, ou seja, os pais vão dormir, aí ele vai ficar jogando videogame, ele vai fazer o tal do corujão que eles fazem, jogando horas, horas e horas. E aí eles precisam ficar acordados. E aí esse uso... Então ele faz um horário inverso ao do núcleo familiar. Escola cai drasticamente. Rendimento, presença e por aí vai. Aí começam os mais graves, que é o econômico. Aqueles valores que uma mesada, eu chamo de mesada, é do meu tempo ainda, não sei como que falam ainda, mas aquela grana que ele pega por semana desaparece em questões de dias.
posteriormente, o desaparecimento de pequenos objetos dentro de casa. Isso num grau mais avançado. O que me incomoda nisso daí é que o garotinho preto da periferia que rouba o ferro de passar ou o gás de cozinha, ele é nóia, ele é drogado. O filho do médico que rouba o Rolex da avó dele é dependente químico. E aí tá errado. Ambos são dependentes químicos. Ambos estão fazendo algo para manter o próprio vício. E esses comportamentos não quer dizer... O efeito da droga nunca é igual um para o outro. Nós podemos usar a mesma substância e cada um vai sentir uma coisa. Um vai rir, um vai chorar, um vai ficar emotivo e aí vai. A mesma coisa são os sintomas. Inicialmente, a cocaína, que é uma droga estimulante, por exemplo, ela te dá um ritmo, um aceleramento absurdo. Uma das substâncias mais consumidas e que ninguém está dando conta hoje é o tal do energético, gente. Energético é um dos grandes problemas onde os países... Perigosíssimo, perigosíssimo, porque ele tem taurina e cafeína. Resumindo, a taurina, ela oculta o efeito da embriaguez. O indivíduo consome 3 doses de uísque, a cafeína potencializa isso, e aí o indivíduo ele está embriagado, mas devido à cafeína, ele se sente sóbrio. E aí ele quer dirigir o carro, ele quer ir para a balada, e aí os acidentes de trânsito acontecem. Então, sem contar a taquicardia, né, Márcio? Diz que perfeito. A taquicardia é perigosíssimo, né? Essa alteração de batimento cardíaco que é... Porque o adolescente, assim como ele não tem o cérebro formado, o adolescente, ele não tem os órgãos principais tá em desenvolvimento. E aí, essa cafeína dá essa arritmia, bem colocada, e nós temos... E o que acontece? Quando ele mistura as outras substâncias, cria algo desencadeado. Mas na sua pergunta, Rômulo, cada caso é um caso. Por exemplo, tem mães que falam assim, o meu filho está com os olhos avermelhados, será que está fumando maconha? Gente, essa parte branca do olho azul é uma das regiões mais enraizadas do nosso organismo, onde o sangue circula. Então, dependendo de várias situações, seu olho pode ficar avermelhado. Então, nunca podemos pré-julgar, porque o olho do adolescente está avermelhado, que ele fumou maconha. O uso da maconha, sim, faz o fluxo sanguíneo aumentar e deixa avermelhado. Então, é necessário, está se tornando repetido essa situação, ele não compartilha mais dos momentos... Ai, meu Deus. Acabou minha bateria. Deus. Tá acabando a bateria do Márcio lá, ele vai tentar. Sem contar que já são 9h15, né, meus amigos? Já estamos caminhando aí para os últimos momentos. Queria falar, professor. É interessante, eu fiz um estudo sobre o energético, né? E o energético, quando ele foi inventado para uso na guerra. Ele foi inventado para abastecer o soldado, para deixar o soldado esperto, para deixar o soldado atento o tempo todo. E no decorrer das guerras, o que começou a perceber? Os soldados começaram a ter taquicardia, começaram a ter medo e começaram a entrar em depressão. Então o energético ele foi proibido, tiraram ele das guerras porque ele estava causando isso. E esse energético começou a fazer o quê? Vamos vender ele adolescente, vamos trabalhar em alguns países, tem país que é proibido o energético. Aí você começa a analisar os efeitos do energético, taquicardia, angústia, depressão, dores no corpo, vômito, ele vai causar ânsia de vômito, ele vai causar síndrome do pânico. Aí você pergunta, por que os nossos adolescentes hoje estão depressivos, estão com angústia em sua maioria? O uso do energético. E pior ainda, principalmente em cidade pequena nós vemos isso. Os adolescentes nas praças bebendo e os pais em casa assistindo novela. Se os pais eles estão participando ativamente da vida dos filhos, eles estão ali junto, eles vão proibir o uso da bebida. Hoje o pessoal tem aí o cigarro elétrico, tem a narguilé que chama, né? E você vê o pessoal passando de boca em boca. Então,
Nós precisamos falar mais disso. E o que é lícito não nos convém muitas vezes, né? Eu lembro que um dia eu tomei cerveja e me deu sono. E quando eu dava aula à noite, eu chegava muito agitado. Chegava da faculdade, que é aula de debate, eu chegava todo agitado. Aí eu lembrei, falei, peraí, eu tomei cerveja, eu dormi. Aí o que eu comecei a fazer? Comprar uma latinha de cerveja. Aí, porque quando eu chegava agitado, eu tomava e dormia. Aí eu cheguei um dia, me deu vontade de buscar cerveja, eu fui lá porque cerveja. Aí passou, de repente, vontade de novo. Ainda bem que eu já estava adulto. Foi recentemente isso. Falei, opa, já não vou mais buscar porque está tornando algo viciante. E vou voltar para o chá. Comecei a tomar o chá de valeriana, o chá de erva cidreira. Camomila, é bom. Camomila. Mas o que eu estou querendo dizer? Hoje eu chego à conclusão que nós somos viciados em alguma coisa na vida. Então, hoje, o que a pessoa tem que começar a direcionar o vício dela? Para a leitura. Para coisa prazerosa. Esporte, já que é para viciar, né? Porque nós temos uma tendência a viciar em alguma coisa. Eu não vejo mais assim, ó, o vício da fofoca. Tem o vício da fofoca. O vício da preguiça. Eu acho assim, hoje, como que nós vamos direcionar os vícios que nós temos tendência, que nós somos perfeitos ainda? Porque, como o Rômulo estava comentando lá, o adolescente ele vai se viciar, ele vai querer fazer parte do grupo. Às vezes, ele não é aceito no grupo. Quando ele sai, que ele bebe, ele arruma um paquera, uma paquerinha. Ele vai para, nossa, meu, tá rindo, você tá namorando. Você tá falando, eu estou feliz. Passa aquela sensação de alegria, né? Você Passa sabe, aquela sensação outra de felicidade. troca que a Nonô falou para nós aqui, o açúcar, né? O açúcar. O açúcar. É, que na verdade todos eles, né? Qual que é o, vamos dizer assim, qual é o objetivo? O prazer, né? Prazer. É o prazer. Tanto que o Jung, né? O Jung trabalha muito isso. Ele fala, para tratar um viciado, o que você tem que fazer? O viciado, ele Substituir. ama. Ele tem que substituir aquele vício, mas é o quê? O amor que ele tem. Por que é legal a igreja? Eu amo o vício. Eu encontro um amor parecido em Deus, eu encontro um amor parecido na igreja, eu vou substituindo aquele vício, porque na verdade, quando você se vicia, você é um apaixonado pelo vício. Diga-se de passagem, em todos os tratamentos para cura de drogas, todos eles fazem essa indicação da busca espiritual, porque se o usuário ele não tiver uma crença numa espiritualidade, é muito difícil ele sair do uso da droga. Em qualquer clínica, qualquer tratamento, qualquer filosofia, qualquer metodologia para cura do vício, para se abster do vício das drogas, um dos pilares do tratamento é a busca espiritual, que cai nisso que o Luiz acabou de falar. Exatamente. A dona Sônia aqui, ó, tá arrasando nos comentários. Primeiro ela colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui ó, o comentário que ela fez. Depois eu vou ler a hora que o Márcio voltar. É que acabou a bateria dele. Eu acho que ele tá procurando um carregador. Eu já mandei um zap para ele aqui que nós estamos aguardando ele voltar na live. Ela colocou que ela precisa fazer um curso urgente com o Márcio. Minha filha tem 45 anos, graças a Deus, mas só tem uma neta de 14. E eu era uma que antes de ouvir você não sabia de muita coisa que você falou. É que eu sempre comento com as pessoas, o Márcio, quem tiver a oportunidade, principalmente Dona Sônia, a senhora que é daqui de Araraquara, o Márcio, a palestra dele, eu acho que todos os pais deveriam assistir a palestra do Márcio. Durante as palestras dele, ele traz a parte da medicina, né? A parte da ciência, que, como ele fala, é tudo baseado em questão científica. Ele traz os objetos que
os adolescentes usam para fazer o consumo das drogas, eu lembro, é muito marcante. Ele mostrou uma embalagem de Yakult, aquele Yakult que o adolescente usava para fumar o crack. Uma ducha, aquelas buchinhas de ducha que você toma banho, também para usar o crack. Então ele mostra como que os pais acharam isso nos quartos, junto com os adolescentes, e nem perceberam que aquilo lá era uma ferramenta para usar as drogas. Então, quem tiver a oportunidade, a palestra do Márcio é maravilhosa. Eu deixei aqui também, viu, Rômulo, essa filosofia do amor exigente para as famílias que queiram se inteirar do assunto. É uma filosofia maravilhosa. É só procurar lá no YouTube, Amor Exigente, vai aparecer conteúdo, vai aparecer as palestras. Toda cidade, a maioria das cidades hoje tem reuniões. Essas reuniões são para os familiares de dependentes químicos. É uma filosofia maravilhosa, eu indico, já participei por muitos anos. Inclusive, eu encontrei um colega ontem, ele me convidou para ir visitar lá, só que aqui em Pirassununga as reuniões são às terças-feiras. Aí eu falei do nosso projeto, inclusive falei para ele que hoje a gente estaria falando sobre esse assunto. Mas, enfim, vamos ver se o Márcio aparece aí, mas é um tema muito, muito importante. Eu acho que a gente... É como o Márcio disse, uma live só é muito pouco para o tanto de conhecimento e conteúdo que ele pode expor. É muito pouco, né? Eu acho que podemos marcar uma outra com ele e falar sobre a legalização, né? Porque eu vejo adolescente defendendo a legalização da maconha, das drogas, e eles não sabem o significado da palavra legalização. É muito, muito estranho. Você fala, precisa legalizar, mas o que é o legalizar? Né? O que é droga lícita? O que é droga ilícita? Eu acho que nós podemos falar com ele, quem está vindo com outro dia, falar esse assunto, porque esse assunto não é bom só para o pessoal, nossos amigos, é bom para a gente também, né? Porque muita coisa que nós estamos aprendendo hoje aqui, nós não fazemos ideia, né? E é legal que tem uma passagem, eu estive em Pirassununga, é um grupo Fênix, tem em Pirassununga, que tem tratamento. Mas tem um grupo, sim, o professor, professor, o seu áudio aqui para mim está cortando um pouco. Ó, vê se melhorou. Espera aí. Melhorou? Melhorou. Ó, e eu fui no grupo Fênix uma vez, e aqui eu já vou trazer para a parte espírita, né? E eu saí do grupo Fênix, conheci tudo com a dor no corpo. Eu fui numa terça-feira, fiquei com uma dor no corpo. Aí na quarta-feira, tinha doutrina na casa espírita que eu trabalhava, na Eurípides. E era dia de doutrina, né? Era aquele dia, não tinha incorporação, era só doutrina só. E fazendo na doutrina, igual o pessoal faz na cruz lá, só que era sentado na cadeira, o médico como obsessor. Ninguém sabia que eu tinha ido lá. Ou aí o obsessor falou, hora que conversou, pronto, quero fazer rapazinho. Aí pronto. Aí o que ele falou? Ele falou, eu queria te agradecer. Por quê? Ele falou, você estava lá junto com a gente, lá com o pessoal lá, eu não tinha onde ir. Estava lá também triste com o pessoal das drogas. E quando eu vi você, alguma coisa falou para eu seguir você. E agora eu estou aqui, eu estou nessa casa de luz, estou me sentindo em paz e a dor do corpo sumiu, desapareceu. Então, por que eu estou falando isso? Olha como que a espiritualidade, ela não faz as coisas por aqui. A live hoje aqui, tem uma das lives, por acaso, assim como não foi por acaso, eu ir lá no grupo Fênix, vinha esse obsessor comigo, existe um trabalho de espiritualidade, porque quem vicia na droga, ele continua viciado do outro lado, ele precisa do esclarecimento, por isso que é importante, quando nós trabalhamos aqui essa prevenção da droga, nós estamos ajudando o lado de lá, porque é menos trabalho do lado de lá. Cada pessoa que está viciada, cada dependente que a gente ajuda aqui, nós estamos ajudando a transição planetária do outro lado também, porque os estão lá cansavelmente trabalhando, para cada um de nós tem 3. Então,
Parece que é uma coisa simples, quando eu tenho um esclarecimento aqui sobre dependência, sobre o uso de bebida, parece ser uma coisa simples, nada, ajudar o próximo parece ser uma coisa simples, mas não é. Nós estamos ajudando aqui, é só a ponta do iceberg, né? E essa ajuda nossa aqui acaba ajudando do outro lado, acaba ajudando a próxima geração desse nosso amigo que é viciado, droga também. Então parece que é uma coisa simples, mas é um trabalho muito mais lindo do que nós imaginamos, né? E aí, professor, só complementando, que nem às vezes várias vezes eu cheguei a participar dessa reunião do Amor Exigente lá, e assim como hoje aqui, a gente gostaria que tivesse, vamos dizer assim, não por audiência, mas a gente gostaria que tivesse muito mais gente aproveitando esse conteúdo, que muito mais gente precisa desse conteúdo, né? E lá nesse grupo do Amor Exigente, muitas vezes eu fui também, tinham poucas pessoas lá participando do grupo. E a ideia, quando a gente vai num lugar desse e vê lá 10, 15 pessoas numa reunião, numa cidade como Pirassununga, aí você fala assim, nossa, são só 15 pessoas que precisam desse auxílio numa cidade de 120 mil habitantes, 15 pessoas só estão aqui procurando ajuda, esclarecendo, tentando levar conhecimento para suas famílias para combater a droga. Será que só 15 pessoas numa cidade como essa precisariam estar ouvindo isso que está sendo dito aqui? E aí vem aquela frase, eu não sei de quem é essa frase, né, mas que é uma piada, uma anedota, que aquele passarinho que estava pegando água no bico e levando para apagar o incêndio na floresta, e perguntaram para ele, né? Você acha que com essa aguinha aí que você está pegando no bico, você vai apagar o incêndio da floresta? Aí o passarinho responde, eu sei que eu não vou apagar o incêndio da floresta, eu só estou fazendo a minha parte, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né, meus amigos? Eu fico muito feliz por fazer parte disso, já aproveito meu discurso para já ir encerrando. Já são 9h30, não sei se vocês vão continuar com a live, se vai esperar o Márcio entrar. Eu tô aguardando o Matheus ver aqui. Eu acho que seria bom a gente esperar mais um pouquinho para ele poder dar as palavras finais, né, dele aqui. Lembrando aos nossos amigos que estão aqui acompanhando a gente, que no dia 6/9 nós temos uma live especial com um convidado especial, Renato Prieto, vai estar aqui ao vivo com a gente no Papo de Amigos. Para quem não conhece, o Renato Prieto é um intérprete do André Luiz no filme Nosso Lar, já está confirmado. Nós começamos a fazer a divulgação dessa live através de um vídeo. Nós pedimos a colaboração de todos que compartilhem sobre essa live, para que mais pessoas tenham acesso, para que as pessoas possam nos ajudar, como sempre, a divulgar a live. Ele é um convidado super especial. Quem já quiser adicionar ele no Instagram, né? É Renato Prieto, ator. Procura aí no Instagram, adicione ele. Toda segunda-feira ele faz o Evangelho no Lar. Maravilhoso, lindíssimo. É um cara muito iluminado pela espiritualidade. Nos engrandece muito, deixa a gente muito alegre de ter ele como participante aqui. Como a gente sempre diz, os nossos participantes, a gente sempre tenta trazer pessoas de muito conhecimento, de muita luz, para a gente sempre criar essa corrente do bem, essa corrente de aprendizado, né? Porque olha o quanto que a gente aprendeu. Eu já assisti várias vezes a palestra do Márcio, e todas elas eu aprendo algo novo, em todas elas, sem exceção. Eu acompanho, ele é um parceiro nosso aqui no nosso serviço, é um parceiro nosso, todas as vezes que foi necessário, que eu pedi que ele viesse dar uma palestra para os nossos funcionários, para os detentos que lá se encontram. Ele é uma pessoa sensacional. Então, nós já vamos fazer uma chamada da live do dia 6/9. Vocês podem falar, tá longe, tá nada, tá aí já. É um grande convidado, né? Vai estar aqui ao vivo com a gente. Vocês preparem as perguntas, a participação. Nós vamos
tentar falar a vocês. Vai ser difícil, porque, segundo a gente está acompanhando aí, a média de pessoas que acompanha o evangelho no lar dele a última aqui da segunda, eu mandei até para os meninos no grupo, 950 pessoas online. Então, tá quase chegando em nós. Tá quase chegando na nossa. Vocês preparem as perguntas, pode mandar antes no nosso direct, ou quem tem o zap nosso, manda no zap, nós vamos fazer a pergunta para o Renato, porque no chat aqui online vai ser um pouco difícil acompanhar as perguntas, né, professor? Mas assim, ele é um cara muito, muito sossegado, né? Inclusive, ele esteve aqui em Santa Cruz das Palmeiras 2 vezes no teatro, né? Foi os espíritos que escolheram ele para ser o protagonista do filme, viu? Ele não foi escolhido pelo diretor, não, foi escolhido pelo plano espiritual. E na primeira vez que ele esteve aqui, nós falamos para ele: o que você vai querer jantar? Ele falou: pega uma pizza aí, assa no forno aí da Casa Espírita e nós comemos, né? Ele é um cara muito simples. Se convidar, ele vai no teatro, na cidade também. Ele é um cara muito legal para estar conversando. Ô, Matheus, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, que você cria uma sequência, uma rotina do Evangelho no Lar, não acontece só com a gente. Vêm os espíritos, vêm obsessores, a gente para ser tratado, para ser evangelizado, vem estagiário, então vem toda uma equipe para fazer aquele trabalho. O Evangelho no Lar, ele não é só uma ajuda nossa, né? Ele ajuda a gente, mas a gente trabalha muitos outros. Por que eu estou falando isso? Porque quando tem um encontro do amor exigente, quando tem uma live igual a nossa, existem os encarnados e os desencarnados que estão participando também. Tanto que muita gente, se notar em casa, sente um arrepiozinho aqui, um toquinho dali, né? E dá, será que está entrando vento? Que tem muito mais gente acompanhando, o lado espiritual está muito mais perto do que a gente imagina, e essas perguntas que o pessoal manda, que está sendo respondida, muitas vezes é intuição também, está sendo esclarecido para o pessoal que está no outro plano também, então o negócio é mais complexo. Lembrando, você falou novelo que você for puxar aí, sai muita. Vamos deixar para a próxima live isso aí, professor. Falar da questão do evangelho, né, professor? É muito importante que às vezes os espíritos vêm para ser doutrinados, né, para assistir a questão da evangelização no Evangelho do Lar. Então não é muito importante a questão. O Márcio conseguiu retornar aqui, e eu pedi para ele entrar novamente na live. Ô, Matheus... Luiz, Luiz, que não é o tema de hoje, mas para quem nos acompanha nas nossas lives vai entender. O gabarito, o quilate dos espíritos que passam a acompanhar os dependentes químicos, se essas pessoas tivessem o conhecimento dos espíritos que passam a acompanhá-los quando eles começam a fazer o uso de drogas, é algo assustador. Por isso que é tão difícil a pessoa depois sair do vício. Por quê? Porque esses espíritos eles estão sugando energeticamente todas os fluidos do usuário. É uma coisa assim que vai ficar para uma outra live, né? Sim, ô Matheus, e se você for analisar, observa os consulentes de uma casa espírita. É difícil o dependente químico entrar numa casa espírita, porque o obsessor ele faz de tudo para ele não ir. Ele faz de tudo para evitar que o dependente químico vá até a casa espírita. É muito interessante isso. Em novembro vai sair um livro muito bom que vai falar um pouquinho sobre isso. Epa! Agora que eu lembrei. Ele cara, verdade, agora que caiu a minha... Em novembro, professor? Em novembro vai sair um livro muito bom que vai falar sobre isso, sobre a trajetória de uma mãe. Ó o jabá e o spoiler.
que vai tratar sobre... Tem uma outra coisa aqui, viu, Luiz? Mas eu fui proibido de falar aqui. Diz que não é para mim falar. Eu vou ficar quieto. Que é uma coisa, um projeto que surgiu aí, mas eu não vou falar. Eu prometo que eu não vou falar, porque diz que gora. Diz que gora. Diz que essas coisas você tem que falar só quando já está no engatilhado, porque senão gora. Então, respeitando a opinião do diretor do Papo de Amigos, eu não vou falar desse projeto futuro que já está determinado pela espiritualidade. É só isso que eu posso dizer. Ô, Matheus, e lembrando, né? Hoje ninguém quis ganhar o prêmio que o professor ia sortear hoje na live. Verdade, né? Verdade, Rômulo, verdade. Pô, ninguém ganhou. Nós vamos... Vai ficar para a próxima live. Isso, eu tentei contato aqui com o Márcio, ele chegou até a entrar aqui no WhatsApp, me mandou uma mensagem, mas a bateria do celular dele acabou. Ele pediu desculpa a todos que ele não pôde retornar na live, tá? Pediu desculpa ao Matheus, ao professor, aos nossos amigos. Eu aceito, fala para ele que eu aceito as desculpas dele já com pré-agendamento de uma próxima participação. Sim, é o que nós vamos falar, né? Ele vai ser desculpado, porém, uma nova participação. Então, nós já vamos fazer o encerramento, né, professor? Agradecer aos nossos amigos, pedir mais uma vez desculpas. Semana passada, o nosso convidado não pôde estar na live por problemas pessoais. Estava travando muito, né, Matheus? Nós tivemos bastante dificuldade, a live caiu, teve que reiniciar a live, mas nós agradecemos, né? O Rodrigo aqui pediu para passar o Instagram dele. É Márcio Servino. Quem quiser, tá aí, ó. Márcio Servino é o Instagram do Márcio. Acompanhe o Instagram dele. Então, nós vamos agradecer. Eu vou passar a palavra para o professor, para o Matheus, fazer o encerramento. Depois a gente fecha a live. Tá, vou encerrar rapidinho, só agradecer a oportunidade de estar aqui, mas esse aprendizado. Pedir desculpa para o pessoal. Semana passada eu tive que faltar. Eu estou cuidando da minha mãe que está com Alzheimer. Então, às vezes, eu tenho alguns imprevistos. Que pode ver, às vezes eu preciso sair, eu desligo aqui para ir cuidar dela. Às vezes dá algum problema. Ô, Luiz, tem o meu irmão também. Ô, Luiz, eu não gosto. Tem uma coisa que eu não gosto é de fofoca, viu, Luiz? Mas assim, na sua ausência, disseram que você estava montando um centro estético de bronzeamento artificial. Mas assim, eu não vou falar quem foi, porque eu detesto intriga e fofoca. Eu só vou te falar aqui assim, Luiz, porque você é meu amigo, entendeu? Matheus, antes fosse daí dar dinheiro pra caramba. Então eu peço desculpa aqui. Só uma pergunta antes da gente encerrar. Dia 18 você não vai participar de nenhuma live, não, né? Dia 18? É. Ai, que dia 18? Quinta? Sacanagem comigo. É só uma pergunta. Tem dúvida. Esquece. Depois eu mando lá no grupo o porquê dessa pergunta, tudo bem? Matheus, pode encerrar aí, meu irmão. Eu quero agradecer e dizer assim, olha, imagine ter amigos como esses, né? Eu só tenho que agradecer a Deus e a espiritualidade por estar aqui hoje. A gente brinca, mas como eu disse, eu sou um sobrevivente de uma família de alcoólatras, né? A gente viveu o alcoolismo dentro da nossa família. Graças a Deus, o meu pai está sóbrio há mais de 20, 25 anos. Mas essa é uma doença terrível. Isso destrói não só a pessoa, isso destrói a saúde da pessoa, isso destrói a família, isso destrói sonhos, isso destrói uma sociedade, isso destrói um país. Então, eu fiquei muito feliz quando o Rômulo disse que a gente ia falar sobre esse assunto, porque é uma coisa seríssima, né? É um assunto que tem que ser dito, tem que ser tocado, as famílias têm que falar sobre esse assunto dentro de suas casas.
a gente tem um certo preconceito, né? Eu sou um cara que eu gosto de... Eu sou polêmico, eu não tenho vergonha de ser polêmico. Esses dias o Rômulo chamou eu no particular, falou, eu acho que você não devia de fazer isso, não devia de falar aquilo. Eu respeito, mas assim, algumas coisas eu faço questão de ser polêmico, até para cutucar e enfiar o dedo na ferida, porque às vezes as pessoas têm medo ou receio de falar alguma coisa, e parece que de vez em quando a gente precisa de tomar um chacoalhão. Parece que quando a gente fala com dedos, algumas coisas assim, a gente não é ouvido. Então, às vezes, a gente precisa dar um chacoalhão. E, às vezes, as famílias não têm essa consciência dos estragos que a droga faz dentro das famílias e dentro da sociedade. Então, hoje eu queria assim, agradecer de coração e dizer que eu me sinto muito feliz, assim, eu me sinto muito grato, sabe? É uma coisa que me engrandece muito de poder estar passando um pouco da minha experiência de vida também, dessa questão sobre drogas, e eu queria fechar dizendo que, assim, da mesma maneira com que nós vivemos muitos infernos na nossa família com o alcoolismo também trouxe muitas bênçãos para minha família. O alcoolismo trouxe muita luz para minha família, porque foi através do alcoolismo que a gente viu o quanto que a gente estava doente. O meu pai, graças a Deus, ele me deu uma lição de vida quando ele se tornou um alcoólatra sóbrio. Né? Ele salvou muitas vidas e muitas famílias através do tratamento e do exemplo de vida dele. Então eu queria deixar essa mensagem, se alguém tiver passando por um problema de drogas, tenta olhar de uma outra maneira, porque da mesma forma que as coisas ruins acontecem na nossa vida, uma morte, um revés financeiro, uma doença, ou até mesmo o alcoolismo, da mesma forma que essas tribulações, elas vêm visitar a nossa casa, a nossa família, a nossa alma, eu gostaria que as pessoas olhassem para isso como uma oportunidade de encontrar algo melhor, buscar uma espiritualidade e buscar uma família saudável. Não olhem isso simplesmente como uma desgraça. Olhem isso como uma oportunidade de salvar a família e rever os valores. É isso. Por hoje é isso que eu queria dizer. Matheus, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Márcio, que teve um problema lá, caiu. Um beijo para o meu filho que acabou de entrar, Hugo Godoy. Também. Um beijo para o meu filho, Márcio, Hugo. A palavra é toda sua, a gente estava encerrando, estava esperando você voltar para fazer a finalização da nossa live. Gente, eu nunca me atrapalhei tanto numa live como nessa. Que vergonha, eu estou me sentindo envergonhado. Entrei atrasado, não achava o carregador aqui, não vi o percentual, então assim, mil perdões, mas quero agradecer. Nesse gancho das falas aí, da fala do Matheus, eu não acredito no acaso, o acaso não existe. Tudo existe no universo porque algo tem que acontecer. Quando eu fui fazer faculdade com 31 anos, Rômulo. E eu me lembro que na minha turma tinham 120 colegas. E primeira aula, assim, o professor perguntou que área nós trabalharíamos. 40% ia para o futebol, 20% academia. Eu sei que todo mundo foi indo assim e eu não fui para área nenhuma. E o professor perguntou, amigo meu hoje, professor Fábio, porque eu não levantei a mão para nenhuma. Ele falou, Márcio, você não vai trabalhar? Eu falei, eu vou trabalhar com dependência química. Há 20 anos atrás, ninguém. Ele falou, pô, mas por quê? Eu não acho que tem tanto time de futebol e tem tanto emprego para tanta gente. Eu não vou no efeito manada, eu vou para outro caminho. E eu estou aí já há 20 anos trabalhando com dependência química. Eu era metalúrgico, trabalhei 20 anos, 25 anos na indústria. E o dia que eu consegui compreender que Deus me preparou para cuidar de pessoas e não de máquinas, a minha vida mudou completamente. Dentro do espiritismo eu me encontrei também de entender algumas respostas
do porquê a pessoa tem que viver aquilo, e ponto, não preciso explicar. Então, hoje eu vivo isso, eu atendo as pessoas da forma que eu atendo, e as pessoas, mas você não cobra nada? Como assim? De graça. Aí eu consigo, a gente faz o máximo possível de acolher a pessoa, porque lá atrás do que foi bem dito, a família sofre muito por não poder ajudar o seu doente, a sua pessoa. Então, assim, eu estou muito grato. Se a gente tiver uma outra oportunidade, estarei à disposição. E Quem não, sabe um dia quando? Não é se não, Márcio, é quando. Ô, Márcio, quando? enquanto você não estava aqui, eu falei que você tinha pedido desculpa por ter acabado a bateria de sair da live. Eles falaram assim, só desculpa se ele participar de novo. Então... Não, e assim, eu acho que temos fazer uma dicotomia de tudo que nós conversamos, codependência, onde buscar ajuda, formas de tratamento, porque nós jogamos muitos pontos na cabeça das pessoas. E a gente sabe, é científico isso, de tudo que nós falamos, somente 5, 10% vai ficar memorizado no nosso lóbulo frontal. Então é importante talvez pensarmos qual que são as formas de tratamento. Esse negócio de dependência química virou uma galinha dos ovos de ouro. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso e explorando famílias num momento de muita fragilidade. Então, Rômulo, não só prevenção, mas tratamento, aprofundar sobre os grupos de apoio, o que é NA, o que é AA, o que é amor exigente. Então, ou seja, eu estou aqui para o que deve meus amigos. O Rômulo, eu tenho um carinho incondicional por ele, é uma pessoa que eu admiro, está nas minhas orações. E eu quero, a partir de hoje, estar com vocês sempre e quando for convidado. Obrigado, gente. Márcio, você já é um parceiro nosso. Eu contei para os meninos aqui que você já é um parceiro nosso aqui no meu serviço, é um amigo meu pessoal, né? Sim. Então, gratidão, te agradecer por compartilhar o seu conhecimento. Foi o que eu falei, eu já assisti várias vezes a tua palestra e todas as vezes eu sempre aprendo algo novo. Da maneira que você fala com firmeza e com certeza do que está falando. Isso é muito importante. A dona Sônia, eu li um comentário dela aqui, a hora que você caiu, ela falou assim que ela precisa fazer um curso com você. Então eu convidei ela, falei, dona Sônia, você é de Araraquara. Quando o Márcio tiver alguma palestra, eu vou pedir para você me avisar, eu vou avisar a dona Sônia para ela participar. Eu falei que todos deveriam ter acesso à sua palestra, que informa muito bem, esclarece muito bem e traz um conforto às pessoas. O trabalho que você realiza como conselheiro tutelar já é um trabalho aqui dentro da nossa cidade grandioso, né? O trabalho que você faz social fora ser o conselheiro tutelar, aquele trabalho da educação física, da escolinha de futebol, é um trabalho maravilhoso, né? Me permita. Estamos voltando dia 1º de setembro, 50 vagas aqui na Escola Rafael de Medina, só que agora é uma escola de esportes, não só futebol, vôlei, basquete. A criança tem que conhecer as modalidades e praticar e largar o celular. E dentro do projeto tem o Leitura do Bem. O que é o Leitura do Bem? Para ele jogar bola, ele tem que ler um livro e contar esse livro na aula seguinte. Livro, leitura é tudo na nossa vida. A pessoa que não lê... que você precisa de doações também, né? De livros, né? Livro, bola, o que for possível. Eu não queria pedir nesse momento, mas a gente aceita doações, material, é tudo voluntário. É um pouquinho do meu conhecimento que eu dedico lá. Mas a gente vai, você já ajudou no momento, né, Romulo? Se puder, a gente agradece. Tá. Então, agradecer novamente, Márcio. Gratidão, quem agradece, os nossos parceiros aqui, os nossos amigos que toda terça-feira reservam um pouco do seu tempo do dia para acompanhar a gente, acompanhar os nossos convidados. A live está de portas abertas. Nós já vamos marcar uma nova live com toda certeza. É um assunto muito importante que atinge a todos. Quem nunca teve um amigo, quem nunca teve um parente, quem nunca teve um colega, um parceiro que teve problema com álcool, com drogas. Ninguém pode fugir disso. A sociedade, está tudo isso dentro da sociedade de hoje. Então, o quanto a gente puder ajudar a divulgar, a esclarecer as pessoas, esse é o nosso trabalho. O Papo de Amigos
foi como você me perguntou da metodologia da live. Eu falei para você que era esse bate-papo. Como foi feito? Um bate-papo, uma troca de conhecimento, né? Então, te agradecer mais uma vez. Matheus, professor, quer encerrar? Agradecer ao Márcio. Obrigado. E quinta-feira eu não tenho live. Caiu minha ficha. Tá bom, professor. Márcio, mais uma vez, gratidão. Eu vou encerrar a live. Matheus e professor, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma semana iluminada, com muita luz, com muita paz e com muita proteção. Forte abraço, meu amigo Márcio. Fica com Deus. Matheus e professor. A todos que nos acompanharam até agora, fiquem com Deus e obrigado. Até semana que vem, na nossa próxima live.